participação popular nos... Bom, pessoal, vocês sabem que a participação popular nos processos eleitorais neste país é limitada. Com esse cenário, fica limitada a representatividade nas escolhas e decisões. Então, foi necessário criar novas alternativas de candidatura, como a candidatura coletiva, por exemplo. A candidatura coletiva é o seguinte: a ideia é acabar com o egocentrismo. Não tem mais o cara, o vereador, o rei. Tudo é decidido pelo coletivo. O coletivo conversa e toma a decisão em consenso. Olha, ainda está em processo a regulamentação da legislação das candidaturas coletivas. Então, não tem nenhuma proibição. É a maior participação da população. Recebendo sugestões, a gente constrói juntos. Bom, as decisões são tomadas de forma coletiva e sempre consensual. Não dá para aparecer o nome de todo mundo. Então o coletivo escolhe um representante, mas pode aparecer o nome fantasia, do lado de cá, por exemplo. Na prática, sim, nas escolhas, nas decisões, mas o nome é um pouco diferente. Lembra daquele representante escolhido pelo coletivo para aparecer na urna? Ele vai ser, por exemplo, o vereador. Os demais são co-vereadores. A origem em 2016, lá no estado de Goiás, na cidade Alto do Paraíso, onde 5 malucos decidiram ser candidatos a vereador e foram eleitos. Detalhe, e funciona até hoje. Aê! Mais um Notícias do lado de cá, com convidado. Deixa eu... Vem! Aê! Olha que coisa boa! Vamos nos aproximar, não é mesmo? Boa noite, meninos, né? Hoje só tem eu aqui de menina. Ô, dona Gi, mas quer, né? Cadê? Você tá aqui, Gi. Mulheres do lado de cá, que tá tendo. Procura na lista aí que tem a dona Gi. E é o seguinte, temos hoje aqui o Douglas, Bunder, Thiago, Rosa, Eric Busoni e um convidado maravilhoso, querido amigo, Alberto Machado. E, cara, cada um dá seu oi, se apresenta. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então, não dá, né? Olha, não quero nem falar desse cara aqui. Ele quase que não é meu amigo. A gente conhece segredos meus Ih, caramba, agora fugiu. Irreveláveis, né? Quase que a gente não faz nada junto. Na verdade, é meu amante, mas é uma coisa que a gente não pode revelar. É um cara que eu admiro pra caralho, amo demais, querido Beto Machado. Pô, muito obrigado. Boa noite aí a todos vocês. Boa tarde, bom dia, né? É gravado. Gente, não podia falar isso. Desculpa. E agora? Vamos voltar isso aí? Desculpa, gente. Não, cara, é ao vivo isso aqui. É gravado ao vivo. A Thalita corta depois. A Thalita corta na edição depois. Muito obrigado pelas palavras aí. Uma satisfação estar com vocês também. E é isso aí. É isso aí, boa noite, gente. Boa noite, pessoal do lado de cá. Boa noite, Beto. Boa noite, todo mundo. Thiago, o que está acontecendo com a sua câmera? Tem hora que está de lado e tem hora que... Cara, essa tecnologia tem hora que... Eu vou te falar, velho. Esse negócio vira sozinho de vez em quando, meu. Tem que colocar o visor para 10 minutos, mas enfim. Boa noite, Beto, prazer. Thiago Rosa,
Vamos lá do lado de cá. Não curtiu, curte aí. Compartilha a nossa página. Não é, Thalita? Tem alguém que tem que lembrar, né? Tem que lembrar sempre, né? Falha de produção, que isso aí, né? Quem tá na internet sabe. Você não dá oi sem falar. Curte aí, galera. Se inscreve, fortalece a gente. Faz essa que só ajuda, tá bom? E, vamos então para os assuntos, né? Vamos para os assuntos, porque assim, gente, estamos aqui, né? Muita gente às vezes vê a gente de outros lugares. Estamos em São Caetano do Sul, ABC, né? É uma cidade bem pequena, que se você jogar na internet, tá aí, né? Nas que tem um dos maiores IDHs, né? Índice de Desenvolvimento Humano. E aí a gente vai falar da parte cultural, tanto enquanto fazedores de cultura, ali da base, vamos dizer assim, não é? Vamos dizer aqueles que estão lá com o pé no palco, com o pé na produção, com o pé na sonoplastia, na câmera, né, na dança regional, na tradição, e também da parte política, porque, pelo menos aqui, quem está aqui nessa conversa sabe que as coisas não caem do céu, né? Então, já vou jogar aí, vamos lá, quem quiser já fala. Eu acho que a gente pode fazer alguma pergunta aí para o nosso convidado, né, para ele se ambientando, porque temos o edital de São Caetano, né, gente? Então, fiquem à vontade. Beto, qual é a sua opinião sobre o edital que acabou de ser lançado? Achei bem interessante devido a tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que São Caetano está se posicionando bem diante a essa pandemia. A gente está sendo destaque, né, em todos os lugares, com os cuidados que a gente teve e tudo mais. Mas eu fiquei um pouco confuso com o que está escrito no edital. Eu não sei se eu, quanto artista, posso participar somente ao vivo, se eu, como artista, posso participar com algum projeto que eu já tenho, em relação a tempo, né, se essa questão aí é o mesmo período para todo mundo, qual que é os quesitos, mas eu fiquei... me surpreendeu ter isso aqui na cidade, né, porque é uma cidade que tem pouco recurso de editais para artistas, né, e essa luta é uma luta que a gente vem tendo há bastante tempo, né, e a luta de vocês está fazendo bastante efeito, né, porque a questão de resultar nisso daí, né, em ter um novo edital em época de pandemia, eu acho que é uma grande vitória para todos que estão participando disso daí, né. Vou trazer o Thiago e o Douglas para discussão, para a gente falar também do Conselho de Cultura, né? Douglas, que está aí, né, nessa linha de frente, Tiagão, desde o começão aí com o Eric, e edital veio daí, né, Douglas? Bom, a gente ontem, né, na edição extraordinária, a gente já comentou um pouco que esse edital é um edital diferente dos outros editais, porque é o primeiro edital onde a gente usa o Fundo Municipal de Cultura, né? Depois de uma luta aí de quase 10 anos, pela primeira vez a gente está conseguindo fazer o edital pelo Fundo Municipal de Cultura. Então, esse edital é um edital inédito em São Caetano. Tá? Essas dificuldades de compreensão desse edital, elas podem fazer sentido, porque, afinal de contas, é o primeiro edital que esse conselho faz também, né? Utilizando, porque todos os outros editais, eles não partiam do Conselho de Cultura, eles partiam diretamente da Secretaria, né? Então, era feito um edital padrão lá da Secretaria, e o Conselho Municipal de Cultura, ele, pelo menos nas últimas gestões, na gestão, enquanto eu participo, o Conselho ele não tinha nenhuma participação, nem na elaboração, nem na decisão, nem na seleção dos projetos. O Conselho ficava à margem desses editais, né? Dessa vez, o Conselho se reuniu, foi por provocação do Conselho que esse edital foi feito.
o conselho se reuniu e o conselho fez a elaboração desse plano. Por ser a primeira vez, talvez por ser a primeira vez, a gente teve alguns percalços com a procuradoria por problemas legais mesmo, de não poder fazer de uma maneira ou de outra, algumas cláusulas foram apontadas pela procuradoria e retornou. Então, pode ser, realmente, não é uma coisa difícil de acontecer, pode ser que algumas cláusulas sejam de alguma maneira de difícil compreensão, né? Mas foi feito de forma, a intenção foi abranger o maior número de linguagens possível, o maior número de artistas e de trabalhadores da cultura possível. Então, as dúvidas que eventualmente hajam, acho que a secretaria lá, através dos telefones da secretaria e do e-mail da secretaria, podem ser esclarecidas, né? Dúvidas com referência a impostos que serão recolhidos, a tempo de apresentação, pode ser sanadas diretamente lá na própria secretaria. Mas, de qualquer maneira, é um edital novo, é um edital inédito, né? E a gente tem, sim, muito que aprender e muito que aprimorar. Legal, legal. E, assim, Beto... seu microfone está fechado, Beto? Assim, eu vou dar... Não, eu só ia fazer um adendo sobre o que o Douglas falou, que, na realidade, isso daí são duas vitórias, né? É a vitória pelo edital e a vitória pelo conselho, pela primeira vez participar de algo tão relevante para a cidade, assim, relevante no quesito de poder construir um edital junto, né? Poder também estar lá escolhendo quem vai estar participando, né? Quem é da cultura, escolher dentro disso daí, caramba, minha câmera tá ruim aqui. Tá cortando aí para vocês? Não, pode continuar, às vezes dá um delayzinho, mas a gente tá tranquilo. Eu não tô... vocês sumiram aqui, de repente. Então, mas em resumo, eu acho que é uma grande vitória de duas partes, né? Do edital e do conselho agora tá participativo nisso. Eu acho que isso tem que ser cada vez maior, a sociedade civil participar das questões políticas, né? Porque a sociedade civil é quem coloca as pessoas lá, né? Então, parabéns pela vitória. E essa questão que às vezes se tem, né, de, putz, eu não sei como que eu faço minha inscrição, eu vou ser bem sincera, eu já estou recebendo mensagens, tá, de artistas, de pessoas que estão aí que falam, como que eu vou fazer para mandar? Então, vamos falar aqui um pouquinho dos termos do edital, para a gente também trazer para a nossa experiência, né, profissional, porque a gente tem aqui o Beto, ele tem as ações culturais dele. Beto, se você preferir, você pode entrar e sair da live, tá? Aí pode dar uma renovada no sinal, tá? Fica tranquilo. Eu posso entrar e sair, então? Que eu vou tentar... Peraí, então. Isso. Então, Douglas, né, Thiago e Eric, eu queria também trazer essas questões, porque as pessoas têm dúvida, né? A gente teve mesmo relatos de pessoas que falaram, nossa, que bom que vai ter representante aí. Vamos dizer, quando se fala um membro do conselho ali para avaliar, é que são pessoas que pisam no mesmo chão que a pessoa que está enviando o projeto pisa, em relação a saber o que está acontecendo culturalmente. Porque a gente que é de cultura não vai participar da mesa lá dos chefes, né, enfim, culinária e nada desse gênero. Então, nada mais justo também, né, do que ter alguém que tem essa competência para avaliar. Só que essa foi uma das dúvidas, né, que a gente tem visto, então é legal trazer. E aí, falar dos valores, né, Douglas? Trazer de novo, o Tiagão já daqui a pouco entrar na roda, mas eu acho que é importante falar dos valores, né, Douglas? Você diz dos valores para os trabalhadores. Gerais, né, do edital, dessa construção, né, os valores gerais, que são tantas
bolsas, entre aspas, que serão, né? E dos valores que vão chegar para o fazedor de cultura, né? Nós poderemos aceitar até 140 projetos, né? Como você disse, R$ 500 cada um, sendo que cada proponente pode apresentar até 2 projetos, tá? Fazendo um total de R$ 1.000 para os 2 projetos, e cada projeto será apresentado num mês diferente, quer dizer, num mês subsequente. Então, não pode ser 2 projetos, eles não podem ser apresentados no mesmo mês, né? Então, serão meses na sequência. Então, a gente pode ter até 140 projetos de R$ 500 cada um, sendo que cada proponente pode apresentar 2 projetos. É isso. Legal, legal. E aí as colocações de vocês, meninos, e também vamos falar aí da vivência do nosso convidado, né? Que várias ações aí dentro da cidade. Bora que bora. Alguém vai perguntar alguma coisa? Ou eu posso falar diretamente? O Beto é um multiartista aí, ele é produtor visual, um cara que produz evento, faz de tudo, e é um dos caras que trouxe o Arte por Aí para São Caetano, o Arte por Aí, que inclusive, para mim, foi muito interessante, porque foi a inspiração para a gente propor a lei do artista de rua para São Caetano, que a gente fez lá atrás, a gente propôs no conselho, e foi com inspiração no Arte por Aí, que um dos organizadores era o Beto. Conta aí como é que foi, como é que era, e como é que vai ser, porque você tem um projeto de retornar com a Arte por Aí em São Caetano, Beto. Então, o projeto Arte por Aí é um projeto que existe desde 2014, né? A gente, como coletivo, eu falo, trouxemos mais de 50 artistas para a cidade, né? Música, teatro, dança, taiko, maracatu, dança de bumbo, samba de bumbo, desculpa. E foi durante muito tempo isso, a gente fazia rotativo a cada 3, 4 meses, mas sem apoio nenhum da prefeitura. A prefeitura de São Caetano, infelizmente, nunca conseguiu nos apoiar. Nunca. Uma única vez ganhamos um edital de R$ 1.000 para fazer evento durante um ano inteiro, e foi a própria prefeitura que levou o fim do Arte por Aí, né? A gente tinha um evento em frente à Câmara dos Vereadores, era um evento do Dia dos Índios, então fizemos junto ao projeto Opção Brasil, né, que trouxeram alguns índios, teve cinema no dia, e nesse dia, não sei se por equívoco da prefeitura, ou sacanagem mesmo, instalaram toda a fiação 220 e marcaram as tomadas com 110. E isso levou o fim do Arte por Aí, porque queimou toda a nossa aparelhagem, como a gente não tinha recurso nenhum, tanto da prefeitura como dos amigos, que era tudo feito entre amigos, e foi o fim, né, de certa forma. E desanimou bastante, continuamos fazendo os nossos projetos, fizemos depois 2 eventos pagos, né, a gente cobrou entrada para tentar recuperar a aparelhagem para fazer os eventos de volta na rua, né? Mas infelizmente não conseguimos arrecadar dinheiro suficiente para comprar toda a aparelhagem e levar a arte para a rua de novo, que era a única intenção, né? Era fazer arte. E mesmo assim a gente foi barrado, né? Não sei, não posso acusar ninguém, não posso falar que foi um fato que queriam realmente fazer isso, mas o fato é que aconteceu isso, né? Mas eu pretendo voltar com o projeto, agora eu tenho que repensar tudo, né? Até porque eu não sei quando tudo isso vai acabar, se é que vai acabar tão cedo, né? Porque está tomando cada vez uma proporção maior. E se eu voltar com o projeto, no momento, tem que se reinventar, né? A gente tem que
ver como que, porque como o slogan do projeto é uma poligamia artística. Então, ela não tinha uma definição de artistas que iam participar, né? Poderia ser de todos os tipos, de todas as formas de artes, inclusive microfone aberto, né? E na internet isso é possível, mas não é possível atingir desde do público mais rico a pessoa que está ali em situação de rua e também quer se divertir, né? Isso daí, de certa forma, vai ser desvinculado nessa nova era online, né? Pelo menos para esse projeto, por enquanto. Mas espero que isso tudo acabe logo e que a gente possa voltar a levar arte para a rua aí, né? E, Beto, você está falando, você tocou num aspecto que eu acho muito importante abranger, né? Que a questão aí acabou chegando na inclusão digital, né? Quando a gente fala aí de uma nova era, enfim, de um novo momento, né, entre os seres humanos pós-coronavírus, estamos falando de também formas de dar ou não acessibilidade a quem a cultura atinge. E eu queria entender um pouquinho assim, beleza, vai, você tá na sua cidade, você faz ações na sua cidade, né? Do próprio bolso, às vezes, né? E, ao mesmo tempo, queria que você me falasse um pouquinho dessa questão da inclusão, do projeto social, que não é apenas um projeto artístico, e aonde que você acha que você encontra um respaldo? Por exemplo, outros editais, investimento privado, a coisa do sair do próprio bolso, as formas que vocês, enquanto os grupos, né, que você tem aí de articulação, que também tem a parte aí de comunicação visual, né, de audiovisual, aliás, e eu queria que você abordasse um pouquinho isso, porque a inclusão digital, o morador de rua não vai estar ali, e realmente quem sabe o que é um evento aberto e sem nenhum tipo de higienização, né, humana, eu acho que é interessante passar esse viés, porque muita gente acha que não tem essa necessidade em São Caetano, ou já compara com São Paulo, não sei como que é a sua experiência fora da cidade também, se você puder trazer um pouco. Então, o evento eu realizava em São Caetano justamente por esse motivo. São Paulo tem muito conteúdo artístico para você absorver. Você pode ir em qualquer canto da cidade de São Paulo, que vai, antes disso tudo acontecer, né? Que ia estar rolando algo, ia tá tocando uma banda ali, ia ter um grupo ali, uma peça de teatro ali. Você sempre encontrava arte se você fosse para São Paulo. E as pessoas falavam, mas por que você não leva arte por aí para São Paulo? Porque levar para os lugares que já tem é fácil, né? Levar para os lugares que as pessoas já estão habituadas é muito fácil. Agora, mas cativar um público... Desculpa, talvez financeiramente mais rentável essa relação, né? Que às vezes a gente vai pelo sonho e aí isso é a nossa vida, né? Sim, mas viver numa cidade sem cultura é triste, né? Então, então a gente fazia isso para trazer a cultura para a cidade, né? E fomos bem recepcionados durante todos os anos que nós fizemos, e era com essa intenção. Se São Caetano não tem, São Caetano nunca teve arte de rua antes do Arte por Aí, né? A não ser algum artista ali na calçada, juntando dinheiro, e mesmo assim era barrado pela polícia, que antes a lei não permitia nem um artista ficar na calçada tocando, né? Após a conquista aí da lei do artista de rua, graças a isso, hoje o artista pode se expressar, pode tentar ganhar uma graninha na calçada, né? Agora não mais também, de novo. É difícil falar, né, sobre arte de rua numa época que a gente está confinado, né? Mas quanto à acessibilidade, é algo muito sensível, né? Porque
não existe acessibilidade para quem não tem acesso à internet, né? Pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à TV, e para essa era, levar a cultura a essas pessoas vai ter que ter um planejamento muito complexo, assim, vamos dizer, porque você não pode levar toda uma banda ali para as pessoas que estão ali, e também não pode levar algo que tenha que ter energia para que a pessoa possa assistir. A gente não vai conseguir ficar instalando um telão na rua para exibir para todas as pessoas também, porque vai fazer aglomeração. Então, a gente tem que pensar em tudo que não aglomere, né? E tudo que não aglomere é a rede digital, né? Não tem outra forma além disso, né? A gente E às está vezes- junto aqui, mas a gente está cada um no seu quadrado, né? Às vezes o Então, próprio poder Literalmente. incentiva a aglomeração, às vezes o próprio poder público. Então, além da gente, às vezes, ter que fazer as coisas, produzir, ensaiar para talvez monetizar, ainda a gente pensa na saúde coletiva, né, Tiago? Vem, Tiago, vem para essa Não, conversa. eu queria que você explicasse uma situação que você relatou aí, que parece que passou despercebido, mas eu achei grave. Só uma pergunta: quando a prefeitura tentou te ajudar, ela queimou seu equipamento, é isso? Então, a única dependência que eu tinha da prefeitura era a instalação do ponto de energia. E eles instalaram o ponto de energia com algumas tomadas, e todas as tomadas marcando 110, mas era tudo 220, né? Era a única dependência que a gente tinha deles, porque ainda não se disponibiliza tomadas em setores públicos aqui em São Caetano, que eu acho que para artista de rua, que levava arte para a rua, era extremamente interessante. Hoje, a gente tem a questão da arte de rua, que a gente agenda aquele local, né, para poder estar se apresentando lá. Mas para você agendar aquele local para estar se apresentando, você tem que ter contato com alguém próximo ali para você puxar a própria energia de alguém que vai ser colaborador, né? Então não dá para. Então a gente dependia disso de qualquer forma. A nossa dependência da prefeitura unicamente era a instalação do ponto de energia e a liberação do espaço, né? Eles só tinham que fazer uma coisa, e aí não fizeram Não, certo. que isso é muito grave, isso não é brincadeira, né? Sim, Isso não é... muito Eric, seu grave. microfone tá fechado, Eric. Ah, obrigado. Que ano foi isso, Alberto? Foi 2018, eu acho. 2017. Bem recente. Você ficou então com o projeto de 2014 a 2017, é isso? Então, aí depois a gente fez 2 edições fechadas, né? Entendi. É muito louco e muito legal esse papo, né? Porque a cidade se vangloria muito de um projeto muito conhecido nos anos 90, no final dos anos 90, que foi o Arte na Rua, né, que tinha na última gestão do prefeito Tortorello. Ele era coordenado pelo Rick Enroll, onde tinha as artistas Márcia Flores, ficou muito famosa na época, né, que ela era deficiente visual e tocava o teclado nas praças da cidade, onde tinha Evani Barreto, cantora que a gente conhece muito bem, e foi um projeto que foi amplamente divulgado, ficou durante anos na cidade, principalmente nos anos 90, chamado Arte na Rua, subsidiado pela prefeitura. Os artistas eram contratados para fazer as apresentações na rua, e exatamente com o intuito e o discurso de que era para aproximar o artista, para aquela velha e famosa frase de que o artista vai onde o povo está, enfim, aquelas coisas. E que louco isso, né? De repente você vem com um projeto, enfim, sei lá, 15 anos depois, 2014, parecido, mas numa nova roupagem e tudo mais, e aí você não tem sequer um apoio. Sobre a ligação e a voltagem, eu vou te dizer, bom, eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura não tem um setor que faça isso, né? A Secretaria de Cultura depende de um setor chamado desenho. O desenho é onde tem as pessoas da elétrica, e a gente tem que contactá-los para que eles vão até lá, façam a ligação, onde você pede, e é uma coisa extremamente burocrática, e por incrível que pareça,
extremamente difícil, inclusive para os eventos da própria administração. Você vai fazer lá, por exemplo, você vai fazer um show no Chico Mendes, você vai fazer um encontro de carro antigo que a gente fazia, você vai pedir as tomadas, é uma coisa surreal, de tão difícil que é isso. Então, eu não sei o que dizer sobre esse lance da voltagem, o que eu sei é que eles deviam ter, pelo menos, te ajudado a arrumar o equipamento, é o que eu acho. Então, deixa eu confirmar exatamente o ano que foi, porque eu continuei alguns projetos, sim, com a ajuda de alguns amigos e tudo mais. Aí eu vou te falar exatamente a data que foi esse prejuízo aí. A gente fez alguns sim, mas era bem, reduziu, sabe? A gente fazia 3, um a cada 3 meses, ficou 2 por ano, né? Porque a gente dependia muito das outras pessoas. Enquanto você localiza, Beto, eu vou também lembrar a galera que os links do Beto estão aqui embaixo para você ver o trabalho dele, entra no perfil, fortalece a gente também, né? Por favor, né? E compartilha, porque as mensagens têm que chegar, né, para frente, mensagens positivas, ideias positivas, e a gente está falando de realidade aqui, né, galera? É aquela coisa, se você é parcialmente ou totalmente responsável por alguma avaria, quebrou alguma coisa de alguém, roupa, você vai fazer o quê? Você vai dar metade, vai assumir o prejuízo, vai ter... Como que vai fazer, né? Onde a gente está falando de justiça, que não é nem só de termos do contrato, né? A gente teve um caso, Fabiano Drone, né, quando teve a Festa das Nações, acho que foi 2018, se não estiver enganado, tem um cara muito gente boa em São Caetano, que tem um projeto com drone, tem o drone pessoal dele e tal, e ele estava filmando o show da Maria Cecília e Rodolfo, esses shows de música sertaneja, quando eles soltam aquele monte de fitinha, né, sabe? Estoura um monte de fitinha, que enroscou no drone dele, caiu um drone de R$6.000, e ele não tinha nada, ele não tinha absolutamente nada afirmado, contratado, enfim. Eu sei que a gente rifou uma cafeteira, enfim, para ajudar o cara, porque a sociedade ele não... né? A gente teve também a ajuda do poder público, mas assim, os funcionários comprando a rifa para ajudar. Não, então não é do poder público, é um funcionário pegando o dinheiro. Porque senão o salário do cara que trabalha lá, do porteiro, é meu dinheiro. Não, calma, gente, uma coisa é o que ele recebe, outra coisa é o imposto que você paga, né? E isso aí é complicadíssimo, porque a gente está falando de arte do próprio bolso, e o prejuízo inviabiliza a arte do próprio bolso, que depois as pessoas ficam sem arte, e aí fica todo mundo louco, né, Douglas? Vocês estão falando aí de tomada, de não sei o quê, eu estou lembrando que no ano passado, acho que foi ano passado, né, Beto? A gente foi fazer um carnaval no Chico Mendes, com a banda do Beto, e subiu no palco, o que aconteceu? Começou a chover e acabou a energia. Aí a gente ficou lá, com aquele povo todo esperando para pular o carnaval, a gente não tinha o que fazer, entendeu? Porque parou de chover, mas a energia não voltou, aí ia molhar os equipamentos, não sei o quê. Resultado, por uma questão de profissionalismo do seu Beto Machado, o que nós fizemos? Fomos para a galera, descemos para a galera com instrumento, com tudo, sem nada elétrico, e fizemos tudo no gogó, e fizemos um carnaval no meio do povo lá. Mas aí é uma questão de profissional a profissional. Mas olha que legal, é legal isso, porque a Thalita começou essa live dizendo que São Caetano é a cidade com o maior IDH do país. E de fato é a cidade com o maior IDH do país. Mas para vocês verem como a burocracia nos empata e como nos falta estrutura, né? Porque num parque como o Chico Mendes, onde são centralizadas as grandes festas e tudo mais, se acaba energia para o evento, se a gente não tem como você fazer um evento para muitas, por exemplo, encontro de carros antigos e tudo mais, lá quando é feito, tem que contratar gerador e tudo mais, significa que os nossos espaços públicos, mesmo os já tradicionalmente, né, que comportam as atividades artísticas e culturais, eles estão necessitando de um olhar para uma estrutura melhor, né? Porque tem que estar compatível com a economia, né, Tiago? Você que manja aí das economias.
Não manjo tanto assim, mas é engraçado, né? Nós temos um histórico, o Eric falou agora do Chico Mendes, o Chico Mendes de histórico de amigos e tudo, não faltava energia, né? É engraçado isso, né? Que pro artista local, pro cara pequenininho, o lado de cá tem um gerador, não é não, Douglas? E a prefeitura é gigante. Do lado de cá tem gerador. Tem gerador, do lado de cá tem gerador, e a prefeitura não tem gerador, cara. Thiago, não fala isso, senão a galera vai comprar gerador, porque nós tem live e começaram a fazer live. Aí tu tá falando de gerador, já vou comprar gerador para copiar. Mas vamos falar. A novidade de hoje, velho, nós temos live e live do lado de cá literal, sem propaganda dos outros, coisa chique. Olha que coisa chique. Não, a gente faz piada para não chorar, porque é sério, cara. As pessoas não fazem ideia, porque as pessoas... Outro dia nós estávamos conversando, né, aqui na live, tal, dá o artista como vagabundo, porque não acorda cedo e tal, compra instrumento. Bom, eu gosto de instrumento, eu tento arranhar aqui minha sanfoninha. Cara, você acha quanto que é uma sanfona? A sanfona mais barata é 4, 5 mil reais. Aí o cara tem um amp, um PA, uma caixa de som aí, que você vai no Carrefour e paga 2 mil reais. Se aquela do Carrefour é 2 mil reais, imagina do músico. Cara, e aí o cara vai lá, queima tudo e acha que beleza. Não, o cara se vira. Eu acho que, vamos parar com esse negócio de judicialização. É um princípio de moralidade, né? Porra, vamos comparecer, pô, fazer aquela... ajudar a pessoa, pelo menos, a consertar o que é dela, né? Eu penso que é uma mudança de pensamento, gente. É uma mudança de pensamento. A gente teve aí, a semana passada, a conversa com o Nelson Albuquerque, onde ele falou que, a gente contrata um show de 140 mil reais, por que não produzir um espetáculo da própria cidade? Lembram-se disso? A gente conversou a semana passada aqui na live. Não, então, conversamos hoje com ele. Você tá muito louco. Conversamos semana passada. Enfim, vamos de conteúdo. Não, acho que o interessante é isso, porque além de você contratar o show de 140 mil reais, você precisa contratar um bom palco, você precisa contratar banheiro químico, você precisa contratar a segurança, você precisa contratar os geradores, você precisa contratar a equipe de carregadores. Eu sei porque eu fiz aniversário de São Caetano em 2018. Você precisa contratar o outro gerador que vai comportar que é um gerador para luz e um gerador para som, porque senão vai dar rame, né? Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Você precisa contratar os caras da desmontagem, você precisa contratar quem vai cuidar do entorno do parque. Enfim, eu não vou nem... Senão já vai passar de 1 hora. Portanto, se o show custou 140 mil reais, a contratação do artista, esse show foi mais de 300 para a gente. O que eu acho, como eu concordo quando o Nelson colocou, puxando o Alberto para essa discussão, o que você acha disso, Alberto? Eu acho que é fundamental, sim, os grandes eventos. Eu não sou contra os grandes eventos. A minha dúvida, a minha discussão e a minha reflexão sempre não dá para ter só os grandes eventos. Eu não posso ter uma Secretaria de Cultura que vive só em função de fazer eventos, porque senão ela vira um setor de eventos, ela vira uma comissão de festejo, sabe? É uma comissão de festejos. Eu tenho que ter uma Secretaria de Cultura que, juntamente com o Conselho de Cultura, que, como o Alberto muito bem falou, está de parabéns por ter conseguido esse edital, mas que, concomitantemente, eles desenvolvam projetos, programas e políticas públicas para que os artistas como o Alberto não passem pelo que ele passou. Acho que é isso, entende? Sim, porque, como você falou, 160 mil para um artista, hoje no Brasil isso não impressiona a gente, porque os grandes artistas da mídia o cachê são realmente um absurdo, tal. Mas a questão é como que um lugar tem os 160 mil ou os 300 mil para pagar esse artista que vai vir e não tem 20 mil para distribuir entre 5 artistas. Porque o edital aqui de São Caetano, por os passados, né, ele sempre... qual é a palavra? Quando não deixa ultrapassar de certa quantidade de pessoas. A última edital que eu me inscrevi com a minha banda aqui, Odisseia em Construção em São Caetano, a minha banda tinha 9 pessoas, né? E eles pagariam no máximo 7. 350 reais com o teto de 7 pessoas, né? Isso.
é legal, é um cachê ok para os artistas independentes, ainda mais para artistas que estão habituados, que eu acho algo ruim, artistas que estão habituados a tocar em qualquer qualquer barzinho em troca de cerveja, né? Eu acho que isso acaba com a luta do artista que quer mostrar o trabalho, né? Porque você vai lá tocar por cerveja, um artista não toca por cerveja, mas outro toca. Enquanto tiver um artista que toque por essa cerveja, eles estão lá colocando a banda meia boca, só para ter um artista escravocrata ali, né? Tipo, escravizado pela cerveja, vamos dizer assim. Mas é porque o artista não tem a oportunidade, ele não tem o edital para se inscrever, um edital que vai render, e por mais que ele tenha um edital, é um edital a cada 6 meses. Como que você sobrevive com R$350 em 6 meses? Entendeu? Então a questão não é um valor absurdo para os artistas, mas sim abrir espaço como forma de trabalho mesmo, né? Não só vamos fazer um festival em São Caetano, vai rolar 10 bandas. Mas aí, essas 10 bandas estão sendo remuneradas devidamente, porque elas podem levar 100 mil pessoas para o parque, entendeu? E essas 100 mil pessoas, falando alto, né, mas de exemplo, elas vão consumir refrigerante da galera que está lá vendendo, elas vão consumir o lugar do espaço, vão divulgar o espaço, vão tirar fotografia, vai ter hashtag com o nome do lugar, entendeu? Então, todo artista, ele é significativo também na economia da cidade, se de forma bem feita, entendeu? E por que ele não pode ser também remunerado economicamente, né? Então, a minha posição sobre isso é que devem existir mais editais para que os artistas também se vejam nisso, né? Se vejam como que ele está oferecendo é um trabalho, né? Você não compõe uma música em 5 minutos, entendeu? A minha banda é 9 pessoas, são 9 pessoas pensando numa música para chegar num conceito, entendeu? A outra que eu tenho com o Douglas são 5 pessoas. A gente ficou 1 ano para construir 7 músicas, entendeu? Chegou lá, tocou 7 músicas, mas e o tempo que a gente levou para construir essas 7 músicas? Né? Então tem todo um quesito... Né? Ensaio e tudo. Gente, Sim. Ensaio é uma coisa que as pessoas não... Se você nunca foi num ensaio de banda, de trio, de solo, eu recomendo que você vá, porque na terceira, quarta música, você vai falar, nossa, mano, você é louco, como que esse baterista aguenta, como que esse povo aguenta, né? Eu acho que é fundamental o que você falou, fundamentalmente pelo seguinte, quando a gente paga os 160 mil reais, esse dinheiro é dado para as pessoas da equipe daquele grande artista, enfim. Eu não vou aqui julgar se ele vale isso ou não, acho que cada um tem o seu valor e eu respeito, mas a gente pagou esse dinheiro, eles vieram aqui, fizeram um show e foram embora. Se esse dinheiro for dado a você, Beto, você vai remunerar os caras que moram aqui no seu entorno, você vai comprar as coisas que você precisa comprar aqui na cidade, significa que o dinheiro fica aqui e movimenta a economia local. Então nós temos 2 questões fundamentais apoiando os artistas locais. Acho que isso tem que ser muito bem pensado. E só para complementar o que o Eric acabou de falar, tem até um estudo no Sebrae e na Fiesp, que cada R$1 movimentado dessa forma se transforma em 6, pela pluralidade da movimentação do que o Eric acabou de falar. Esse movimento amplia em 6 vezes. É complexo isso aí, não é simples assim. Contrata o cara, vamos lá, nada contra. Artista da Bahia, artista de Goiás, do Paraná, não importa isso. Mas vai para lá o dinheiro, né? Vai para lá o dinheiro. E a gente tem discutido do lado de cá também novas formas da gente fazer essa elevação, essa movimentação da cultura. Por quê? Porque a gente precisa também pensar que a gente tem casas de shows aqui, centros culturais, e a gente precisa estudar maneiras de valorizar esses locais, tá? Valorizar esses locais através do poder público, valorizar locais, estudar maneiras de viabilizar a existência desses lugares, a permanência desses lugares. Por quê? Porque a gente pode, fazendo isso, pedir como contrapartida a valorização dos próprios artistas da cidade, né? Porque quantos editais, eu penso, uma secretaria consegue fazer por ano? 2, 3, 4, 5 editais por ano? Então. Talvez
Talvez se a gente pensasse, além disso, pensasse de outra forma, e valorizasse os locais, as casas do show, as casas que contratam música ao vivo em São Caetano, e pedir como contrapartida a contratação de artistas locais e o pagamento desses artistas de uma forma honesta, justa, a gente pode estar multiplicando essas ações, para além dos editais, pura e simplesmente para os eventos. Ô, Beto, você vai fazer uma colocação e eu quero pôr um ponto só para dar uma pimentinha aqui, né? Hoje em dia, a gente está falando, então, de ações sociais, ações culturais, profissionalização do artista, inclusão digital, e eu queria só adicionar a isso, né, que quando a gente fala de São Caetano, a gente fala de uma cultura, né, a gente fala de uma herança também cultural, né, que talvez entenda essas pautas como coisa de esquerda ou coisa de... não sei. Então, eu queria também que você adicionasse aí na sua opinião, que você vai fazer seu comentário, como que você vê esse cenário político polarizado? Porque, assim, eu vejo que a gente precisa quebrar essas barreiras e ir para a ação. Então, ação cultural, independente do viés que a pessoa acha que aquilo é dessa forma. Quando a gente fala economia solidária, que foi trazido pelo Nelson, e outras questões, né, que você está pontuando a gente, talvez o que eu tenho a impressão, eu não sei você, é que quando a gente fala da higienização da cultura, que seria vamos excluir aqueles e vamos incluir aqueles, parece que a gente está falando que a gente é esquerda ou radical, mas não, a gente só está falando de inclusão ampla, plural, diversa, de quem é pagador de imposto minimamente, né? Sim. O adendo que eu ia fazer enquanto o Douglas estava falando, que era sobre edital, era que existir editais é muito importante até mesmo para o artista se profissionalizar, né? Porque a partir do momento que o artista vê que existe editais e que ele pode viver de música, que ele pode viver de arte, ele também vai se profissionalizar mais, ele vai procurar entender como se escreve um edital, começo, meio e fim, o que vai ter que ser feito, né? Então, a questão de ter editais é muito importante até mesmo para essa questão, né, do artista se profissionalizar. Agora, quanto a essa questão política, é um negócio muito doido, porque quando se fala de arte, é algo muito expansivo, né? E muitas coisas que outras pessoas não consideram arte, é considerado arte, e existe, hoje em dia, infelizmente, está existindo sim, essa separação de esquerda e de direita dentro da arte. Por quê? Porque parece que as pessoas que estão com sensatez referente a isso, falando que arte é trabalho, elas estão posicionadas mais para um lado esquerdo, sim. Porque uma direita que existe, ela chama o artista de vagabundo, né? Assim como tudo que não é proposto pela direita é coisa de vagabundo, né? Então, só que isso é uma coisa que devia acabar, porque o artista ele tem que falar de política, mas nessa questão que está hoje em dia, não é uma questão totalmente política, é uma questão social, né? A gente está falando aí de coisas absurdas, né? De maus tratamentos, de agressões, e entre tantas outras coisas que envolve a partir de um posicionamento político, né? Hoje um artista se posicionar, por exemplo, a favor do governo, ele já é relativado ao fascismo, né? E isso é uma imagem que não tem como negar também, né? Infelizmente. Mas eu acho que o artista tem sim que se posicionar politicamente, porque muitos artistas, assim como eu, é o que carrega em suas letras, né? Eu posso não me posicionar como esquerda,
na minha música, mas eu tenho que me posicionar socialmente, e isso eu não deixo de fazer. Eu falo sobre a pessoa que passa fome, eu falo sobre polícia que bate e mata negro, eu falo sobre a questão da homofobia, e isso é uma questão social que toda a direita acha que não existe. Né? Racismo não existe, homofobia não existe, os policiais matando a pessoa não existe, né? Então não tem como, é difícil separar isso daí, né? Porque são questões sociais, né? E nós como artistas a gente passa a música, passa as coisas através das nossas palavras, e a gente acaba passando o que a gente vive, né? E se a gente vive essa era de racismo, essa era de fascismo, essa era de tudo isso que está acontecendo, de machismo, de ódio, né, de muito ódio, inclusive, não tem como a gente não falar disso, né? Então, se calar é estar do lado deles, de certa forma, né? Muito porque a cultura é uma pasta, opa, um espirrinho aqui, é uma pasta, né, econômica de um ministério que, dependendo do governo, tem ou não tem, né? Dependendo do governo, tira o Ministério da Cultura, é o Ministério da Cultura. Então, permanente, se a gente fala em nível municipal, a gente também tem que pensar nessa estruturação, né, de uma forma assim, poxa, geramos economia, movimentamos economia, e numa vibe de levar aí para a galera, né, que está se inscrevendo, está curtindo, as redes do Beto estão aqui embaixo, né, você vai conhecer ele, fica à vontade, clica sem dó, porque é de graça, não é mesmo? Segue a gente, porque é tudo na faixa. Vamos falar, então, de proposições e soluções, ou ideias e utopias, mas com fundinho de verdade, né? Porque a partir da organização a gente teve aí um edital, né? E será que a gente consegue mais? De que forma vocês veem? E para a gente dar um respiro bom para quem está assistindo também, né? Olha, na minha opinião, o Conselho de Cultura, como já foi dito aqui, foi falado, teve uma grande conquista, uma conquista que não é deste conselho, e sim dos conselhos, né? Como o Douglas muito bem falou no começo da live, nós demoramos aí por volta de 8 anos para conseguir. Batalhamos, o Thiago estava presente, comigo me lembro disso, batalhamos desde 2009 para aprovação do Conselho, para que criássemos a lei do Conselho, depois a lei do Plano Municipal de Cultura, depois a lei do Fundo de Cultura, depois uma batalha durante anos para que utilizássemos, e que bom, temos aí o edital do fundo. Legal, legal não, agora vamos para o próximo. O que nós precisamos é avançar nas políticas, eu entendo que precisamos avançar nas políticas públicas, consolidar o Conselho. Para mim, sempre acreditei nisso, quem me conhece aí há muitos anos sabe disso, eu acredito que o Conselho deva, sim, exercer uma gestão participativa junto com a Secretaria de Cultura, eu sempre acreditei nisso, mas entendo que a gente precisa ir além, entendo que a gente precisa, sim, ter um mandato na cidade que fale sobre cultura, que entenda de cultura, que reverbere a cultura e que ouça a classe artística e a cultura para que isso se manifeste de uma forma diferente, entende? Eu acredito nisso. Eu falo... Posso falar? Pode. Beleza. Não, eu acho que o Eric vai bem, e aproveitando um pouco a fala do Beto, essa galera que gosta de polarizar, as grandes sociedades do mundo valorizam muito bem as suas culturas, são as sociedades que mais respeitam os museus, respeitam os artistas, respeitam a música, respeitam todas as diversidades que na cultura deles os tem. Então, assim, talvez o Brasil ainda é o que é, todo mundo sabemos que é meio que uma bagunça, uma tartaruga, como está fazendo a Thalita, porque talvez não respeita a sua cultura, a sua forma de respeitar o povo, né? Porque a nossa cultura é simplesmente a nossa identidade, né? Essa é a nossa identidade. Então, quando você elimina o Ministério da Cultura, mostra o quanto você desconhece até quem você admira, né? Porque se você acha que você é direita, ultraliberal, caramba, repensa. Porque as políticas mais liberais do mundo valorizam muito bem as suas culturas. Reflita. Então, o que você fala do Brasil, né, nessa situação, é o que eu acabei de falar, né?
O artista no Brasil é vagabundo, não é artista. A pessoa assiste Netflix, ela não sabe que tá um artista ali, né? Que ela, é tudo vagabundo, né? Então é complicado isso, porque a gente tem que sempre estar afirmando, né? Sempre reforçando que a arte é trabalho, né? Como muitas questões, eu não sei porque veio na minha... Eu estava produzindo isso é em várias questões. Eu estava produzindo um curta-metragem, um documentário sobre refugiados e imigrantes, né? E uma das entrevistadas, ela falou sobre todo mundo sempre chamar ela de refugiada, né? Ela falou, quando eu vim para o Brasil, todo mundo me lembra que eu sou uma refugiada, né? E eu só queria ser aqui uma pessoa. Essa relação que eu estou falando é do artista. O artista, ele sempre tem que ficar lembrando a pessoa. Eu sou trabalhador, não sou vagabundo, né? Então, isso é uma questão muito... Apesar da cultura... A cultura no Brasil ela é expansiva, mas não é valorizada, né? Ela tem de tudo, mas não tem tanto valor assim, né? Em questão de... Talvez não inclua, né, toda essa diversidade, pluralidade, tanto por falta de vontade, maldade, ou falta de representatividade, né, Douglas? Que o Douglas sempre fala dessa questão da representatividade, né? E assim, gente, vocês estão entendendo que conselho, esses papos, não é papo de branco, papo de preto, tá? Papo de homem, papo de mulher, porque o melhor exemplo que a gente dá são as nossas ações. Então, repense, né, Douglas? O que eu estou querendo... Não, você vê, ouvindo tudo isso que todo mundo falou, que o Eric falou, o Thiago, o Thalita, o Beto, a gente precisa entender quais são os caminhos para a gente mudar essas coisas, né? Por onde a gente tem que andar. Na minha opinião, é uma questão de representatividade. E eu volto a perguntar, eu pergunto sempre, tá? Sempre, qual é o vereador dessa cidade que entende de cultura, que defende a cultura, que frequenta reuniões do conselho? Qual o vereador? Douglas Bunder. Não tem. Por quê? Porque nós não temos representante, gente. A gente não tem representante. Então é preciso participar, é preciso estar junto, é preciso se candidatar, é preciso conversar com as pessoas, ver qual é o próximo candidato que vai ter isso como meta, né? Conversar. A gente estava conversando aqui, essa semana também, do lado de cá, a respeito de como se vota em São Caetano, né? Que muitas vezes você vota porque é amigo, porque é o seu amigo, e aí tem 200 candidatos, né? Que vão, a maioria deles vão receber meia dúzia de votos, não é isso? E você vai votar nele porque é seu amigo. Porra, o que vai adiantar? Você vai jogar seu voto fora. A gente ainda vai fazer um programa aqui explicando depois quociente eleitoral, como é que funciona, como é que se elege um vereador, quantos votos precisa, né? Agora não temos mais a coligação para as eleições para vereador. A gente vai explicar isso ainda. Mas é preciso que a gente entenda essas coisas. É chato para quem trabalha com arte, é uma coisa chata. Mas a gente precisa explicar, as pessoas precisam entender como funciona, para que a gente possa ter representatividade. Então, é isso. Resolver todas essas questões que a gente conversou hoje passa por ter representatividade. É isso. Olha, eu gostaria de dar um toque final aqui. E vamos lembrar, diante do que o Douglas falou, que a gente precisa se unir para conseguir essa representatividade. A classe artística, muitas vezes, ela, diante das suas ideologias, suas vontades, suas crenças, enfim, ela anda por lados opostos. Todo mundo quer o mesmo objetivo, mas em lados opostos. Eu acho que a gente precisa se unir. E eu sempre uso um exemplo aqui. Independente de religião, crença, o que segue,
os evangélicos fazem isso. E hoje eles têm até uma bancada evangélica para defender os seus direitos. Você pode falar o que for dos caras, mas eles estão sempre unidos e eles conseguem até uma bancada para defender as vontades deles. Eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. A gente precisa se unir. O lado de cá é o lado de quem está junto. Uma prova disso daí é a votação que teve dos conselhos, né? O que fez de fila para um dos... É isso. É complicado. Exatamente. A fila enorme, né? Atrás do pastor lá. Aquela coisa, né? Eu, na verdade, acho triste. Mas eles, eu sou obrigado como é que eu posso dizer? Eu sou obrigado a entender que, acho que eles estão certos. Porque jogam um jogo. Eles jogam um jogo. Que seja isso, sei lá. É porque, assim, as pessoas procuram geralmente interesses em comum, né? E o que você falou agora foi essa galera evangélica, ela tem um interesse em comum, que é o pastor, né, o Deus deles, e o outro lado tem vários interesses em comum, só que dentro desses interesses em comum ficam se separando, se julgando, falando que um não pode, que isso, que aquilo, né? E aí, enquanto a gente está separado, pensando a mesma coisa, eles estão juntos pensando a mesma coisa, né? Então é isso. Exatamente. Isso que precisa fazer. Eu acho que você finalizou lindamente, porque você conseguiu sair daquele umbigo, né, Roberto? No final das contas, a gente está falando disso, né? A minha conta, a minha realidade, o meu trabalho, o meu ganho, o meu lucro. Vamos pensar no amplo. E o amplo é isso, né? Quando a gente se vê de cima, assim, fala, nossa, olha, tá todo mundo no mesmo barco, meu Deus do céu. Por que tanta discriminação, preconceito? E digo mais, gente, precisamos acabar com essas coisas, porque elas estão em todos os lugares. Vocês não achem que é fácil ser 3% da população de uma cidade. Fica tranquilo, já não é fácil ser artista. Ainda é artista preto? Fica tranquilo que, assim, quando a gente fala de representatividade, máximo respeito a vocês, irmãs brancas, homens aí que estão na correria há muitos anos. Só que um dia, às vezes, em outras situações, não daria conta. Aí eu vou fechar com essa energia, dando um tchau para todos nós, né? Muito obrigado, Beto, por você bater esse papo. Obrigado a vocês. Nossa, sensacional, assim. Sensacional. E eu acho que você tem que voltar, né? Eu já estou... Né? Eu só queria fazer uma correção rapidinha para o Eric. Foi em dia 19 de dezembro, ou 19 de abril de 2016, o dia que queimaram a aparelhagem. E nosso último projeto foi em dezembro de 2016, que a gente fez o segundo projeto pago e não conseguimos arrecadar o suficiente para voltar para as ruas, né? Mas em breve, espero que todo mundo volte para as ruas, né? Não só os projetos culturais. Voltaremos e em qualquer circunstância estaremos fazendo ações, porque o dia a dia é a realidade, e a realidade, minha gente, bate na nossa porta todo dia, tá? Independente de música, teatro, poesia, maracatu, a verdade é a seguinte: se a gente não fizer, ninguém faz por nós. Então, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aí, ó, deixa o recado aí para curtirem as páginas. Isso. A página da minha banda Odisseia em Construção, a página da minha banda Candeeiro Veio de Longe, e a página do Arte Por Aí, que em breve estará retornando. Candeeiro Veio de Longe é com o Douglas, hein? É junto com o Douglas. É marmelada mesmo, a gente não tem vergonha nenhuma. E dizendo aí que o Beto é um multiartista, ele faz produção de vídeo, faz clipe para banda, o cara é uma fera, e se precisar do contato dele, não conseguir contato com essas redes,
entre em contato com a gente põe você em contato com o Beto por aí. É isso aí. Profissionais sobreviventes da cultura e cada dia mais juntos, Ok. certo? Valeu. Vamos que É isso aí. Obrigada pela audiência. Falou. Valeu. Se inscreve. Esse foi mais um Notícias do Lado de Cá. Bye, bye.